Salve, salve, meu povo! Como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Tudo na santa paz de Jesus? Começando mais um Pode Juntos! O ano só começou e nós estamos muito felizes porque 2025 promete. Grandes coisas o Senhor vai fazer por nós e por isso já estamos alegres. Esse é o ano da colheita, é o ano da gente viver coisas lindas, inacreditáveis, sobrenaturais, né, meu amor? E sempre assim, ó, juntos, porque sempre nós juntos. podemos juntos. Podemos juntos. E é sempre uma alegria estarmos aqui. Verdade. Cada episódio mais maravilhoso que o outro. Happy New Year para você que está assistindo esse podcast aqui no inicinho do ano. Verdade. Porque esse ano promete, né? Esse ano promete. Inclusive, para você que ainda está solteiro, eu quero profetizar que esse ano vai ser o ano que o mozão vai... Senhor Jeová vai bradar na sua vida. Muito bem. E Deus vai trazer o amor da sua vida. Você que está aí vivendo crise no seu relacionamento, Deus vai ajustar. Vai ser um tempo muito lindo, muito incrível. Mas antes da gente dar o start, a continuidade de tudo aqui, você que ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, dê o seu like. Rumo à plaquinha dos 100 mil, meu povo! Por favor. Esse ano. Então, de verdade, você que não é inscrito, faça os 3 Cs, tá? Os 3 Cs é curtir, comentar e compartilhar. Deixa sua marca aqui, muito bem. Já garante aqui, lembrando que toda sexta-feira às 20 horas tem Pode Juntos. E eu lancei aqui um Happy New Year's. Não foi por acaso. Não foi. Foi intencional. Extremamente internacional? É, porque o nosso Pode Juntos hoje tá é de outra nação. Pois é, gente. Um casal tá se que cumprindo a palavra, né, linda? É. As nações vão correr até nós, meu Deus. Ela é brasileira, ele é americano. É uma história inspiradora. Você sabe aquela história que você olha e fala assim, olha, foi literalmente a mão de Deus que escreveu? Desenho. Gente, era assim, ó, não é conto de fada, é conto de Deus, né, amor? É verdade. É lindo demais a história deles. Muito bem. Nós estamos falando nada mais, nada menos do que esse casal que chegou ontem dos Estados Unidos, Letícia e Christopher. Oi, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Direto dos Estados Unidos para cá. Muito bom. Muito feliz de ficar aqui com vocês. Meu Deus! Ela tá treinando ele bem no português, gente. Ó, e essa foi uma das condições. Eu falei pra ele assim, ó, você quer casar comigo? Então você vai ter que conversar com os meus pais e falar com a minha família. Você vai ter que aprender português. Aí ele... Ó, sua camisa. Ainda aprendendo. Ah, mas tá muito bom, muito bom. Que alegria. Obrigada de verdade por vocês terem topado estarem aqui. E aqui vai ser um Pode Junto só de vocês. É verdade. É verdade. Obrigado. It's very nice to be here with you guys. Thank you for inviting us. Obrigado por convidar a gente. Maravilhoso. A gente está muito feliz de receber vocês. A história de vocês é uma história linda, é uma história inspiradora. Eu me lembro ainda quando a sua mãe, Letícia, compartilhou conosco. Sua mãe é uma mulher maravilhosa, junto com o seu pai. Tá ali nos bastidores intercedendo. Gente. É mulher de oração, gente. E é lindo demais a história de vocês. Eu contei a história de vocês para muitas pessoas. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de contar no Pode Juntos para que mais pessoas sejam alcançadas. Então, obrigado pelo sim de vocês. Always. It sounds like you already shared the story, falou, though. Você já compartilhou nossa história, então o pessoal Já compartilhei. Are there any details left for me? Sou propagador. Are there any details left for me to share? Ele falou, posso compartilhar alguns detalhes? Ah, eu quero os detalhes. Olha, e a condução aqui vai ser um pouco diferente, porque a Letícia vai introduzir o Christopher em alguns momentos. Então, pra gente já dar início aqui na pergunta, a gente gostaria de conhecer um pouquinho de vocês antes de se conhecer e de ser um casal. Porque essa aqui é a Essa base. é uma base que a gente usa, né? Both of us before we met. Antes de ser CNPJ, casados, a gente tem um CPF. We have a CPF ID. Então a gente quer saber do Christopher, quem era ele antes da Letícia e quem é a Letícia antes do Christopher. Muito bom. Podem Okay. começar. Você pra mim, ó. Eu primeiro? Cavalheiro. Primeiras damas. Ai, olha, tem muita coisa pra contar aí, viu?
eu cresci aqui no Brasil, cresci com a minha família. Meus pais são um casal de oração. Vou olhar pra minha mãe ali, ó. Verdade. Eles são um casal que sempre foram muita inspiração para mim, né? Vou falar, tem muita coisa, eu poderia falar da minha área profissional, da minha educação, mas eu vou falar da minha fé, que eu acho que é esse motivo pelo que a gente está aqui, é o motivo pelo qual a gente está juntos. E Deus, ele tem tudo a ver com isso, é Deus que escreve a nossa história, certo? Verdade. E meus pais, eles sempre foram um casal que me inspirou completamente. E eu lembro que chega a idade da adolescência, a gente começa a procurar um amor, né? A gente começa a querer pensar no príncipe encantado que vai aparecer num cavalo branco. We start thinking about the prince that is going to show up in a white horse for us. E Deus, ele tem muito a ver com essa decisão, né? Porque depois de aceitar Jesus, a pessoa que é a pessoa que muda as nossas vidas, né? O nosso Salvador. A pessoa que você vai casar também muda completamente a sua história. Verdade. Porque é ela que vai caminhar junto com você, ela que você vai participar de todas as refeições da sua vida, mas também as decisões mais importantes. É verdade. E você tendo a pessoa certa ou errada do seu lado, ela pode acender ou quebrar o seu propósito. É verdade. É verdade. Então, a Letícia, antes do Christopher, seguiu uma vida normal, né? Antes da escola, minha carreira, servia na igreja com os meus pais, tive o meu encontro com Jesus com meus 15 anos, Olha só. onde comecei a viver diversas experiências com Deus, assim, e Deus, ele começou a se revelar de maneira muito incrível, através de sonhos, através de profetas, pessoas que não me conheciam, não conheciam da minha história, mas iam entregar a mensagem de Deus para mim. Eu lembro que uma das vezes que um culto eu tinha 16, eu vou pedir 16 anos, né? Aproveitar que a mãe tá aqui atrás. O ponto. Quantos anos que eu tinha, mãe? E eu tinha 16 anos e Deus deu essa palavra assim na Mais de Cristo, inclusive. Era um culto de jovens. E falando assim, né? Deus tem um propósito para algumas pessoas aqui hoje de ir para fora. E Deus, sabe quando um negócio queima no seu coração? E queimou muito no meu coração aquele dia. E eu senti que era de Deus para mim, que Deus estava falando comigo. E falou, quem tá sentindo isso, Deus vai colocar um calor no seu coração. Vem até aqui à frente agora. E eu fui para caminhar, né, para frente. E a mãe tava junto comigo. E ela assim... Não, filha, você tem certeza que é pra você? Você tem certeza que é pra você? Como assim ir pra fora? Como assim ficar longe da mãe e do pai? Então foi todo um processo, assim. Deus foi tão incrível trabalhando no coração dos meus pais, fazendo tudo isso. Então, a gente não sabia. Eu senti, Deus entregou aquela palavra quando eu tinha 16 anos, mas não sabia como Já que ia acontecer, queimava não sabia como, quando. Então, assim, aquela coisa que eu falei, né? A gente estava conversando um pouquinho antes. Quando Deus, ele revela uma coisa, quando ele te dá uma palavra, você confia. É verdade. Que a palavra, ela vai se cumprir, ela vai verdade. acontecer. Então, teve isso. E Deus começou a... eu comecei a orar, né? Deus, como assim? Eu não falo português, eu só falo português, eu não falo inglês, não falo espanhol, não falo outra língua. Como que eu vou ir pra fora? E Deus, eu imagino ele lá, né, do céu, olhando pra mim, falando assim... Como assim? Você tá preocupado com uma coisa dessa, sabe? Isso é nada pra mim. E Deus, ele foi maravilhoso, assim. Ele me entregou o espanhol primeiro. Que lindo. Depois o inglês. Que eu não teria conhecido o Christopher sem o inglês. Então, Deus, ele já vai amarrando tudo há muitos anos atrás. Que é quando a gente se conheceu. Eu tinha 22. Então, foi muitos anos depois, mas Deus já lá atrás estava trabalhando. E olha havia um propósito. Que lindo, porque você já entendeu uma palavra profética, já agarrou essa palavra, essa promessa que Deus ordenou para sua vida e você não perdeu tempo. Você já começou de prontidão. Foi intencional, né? A se capacitar, já buscar ferramentas para que isso pudesse ser real. Sim. E aí, nesse tempo, você começou a fazer inglês ali, aulas... E aí já foi para os Estados Unidos? Não fiz aulas. Não fez aulas? Aí é que tá o milagre de Deus. Eu não fiz aula. Deus preparou pessoas da igreja que eu conheci, por exemplo, com espanhol. E eu comecei a tentar conversar em espanhol com essas pessoas. E eu aprendi o espanhol. E o inglês foi a mesma coisa. Meu Deus, põe a mão aqui, por favor, que eu creio em transferência de unção. Amém. Aleluia. Eu sei que não é comum, mas assim foi comigo. E eu conheci pessoas, tem inclusive missionários que vieram de Ohio State University, e a gente fazia um trabalho no campus de espalhar o evangelho, né? Fazer estudo bíblico na Universidade da UDESC, e eu comecei a tentar falar e eu aprendi o inglês. Meu que lindo, Deus, gente. Que coisa mais fantástica. Maravilhoso. Meu Deus. E aí nesse tempo você estava
Já tinha se relacionado com alguém? Ou tava... Sim, solteira? eu tive relacionamentos, mas em um certo momento Deus ele vai dando entendimentos pra gente, né? Verdade. E essa é uma parte muito legal, porque a gente, quando é solteiro, a gente quer aquela pessoa e normalmente, assim, vamos falar, 90% das vezes esse é um pensamento que popula a cabeça dos... Claro. Verdade. Pode conversar de Eu tudo. diria que não é só 90 não, tá? É 110% o pensamento É isso aí. Are you getting? Are you understanding? Are you following up? Good portions Ok, of it. perfeito. Dando um check se ele tá entendendo o que a gente tá falando. E, com certeza, você vai pra igreja e sempre fica aquele pensamento, Deus, quando que o Senhor vai mandar o meu varão? Quando é que... Quando vai aparecer? Quando vai aparecer? Isso é uma das coisas que Deus, ele colocou muito no meu coração, né? Da espera. Que faz parte do nosso testemunho, né? Eu tinha uma lista que eu escrevi em 2014... E eu escrevendo, Deus, eu quero que meu marido seja assim, eu quero que ele seja desse jeito. E Deus não deu de detalhes. Eu lembro que eu dei a listinha pro meu pai. Ele fez uma cópia, assim, imprimiu. E ele orava. Ele falou, eu vou estar orando toda noite por essa Que lindo, lista. E meu gente. pai ajudava em oração, eu orava, a mãe orava. E a gente orava por essa pessoa que Deus ia preparar, né? Amém. E uma das Meu coisas Deus. que eu fiz quando eu era adolescente, eu tenho um canal, né? A gente tem um canal no YouTube. Que legal. E Fala do canal de vocês. Como Pra é que é o divulgar. canal? Pra divulgar. é o The Conleys, ou Letícia Conley. Vamos Aí a colocar gente tardezinha passa aqui. pra vocês, você pode colocar aí embaixo. Sigam a Legal. gente também. Muito bom. No já YouTube. Sigam tô- eles, galera. Se Sigam inscrevam. eles. E eu coloquei um desses vídeos, foi um dos meus primeiros vídeos no YouTube. Falando sobre isso, falando sobre a espera, né? E a gente... É muito engraçado que eu conversava com os meus amigos, assim, né? Adolescentes. Vocês têm que esperar em Deus, não sei o quê. Eles falavam assim, por que você tá falando isso? Você tá tanto tempo solteiro, tipo, você tem moral pra falar? Mas... Olha aqui, ó. Aqui é a vitória, ó, gente. Os adolescentes aí em casa, ó. Esperem em Jesus. Deus, ele prepara. Escrevam a sua Amém. listinha. Coloquem em oração que Deus, ele prepara a pessoa certa, ó. Ele Amém, prepara. amém. E Deus não deu de verdade. detalhes, Eu tá? brinco que o Janilson é minha listinha completa. É. Deus manda... Se você fizer uma lista, Deus manda a lista. Eu É também pra fiz você. lista. Olha, Ó. eu vou te falar. A Pri também é a minha lista completa. Glória Inclusive a tem Deus. base bíblica, o tá? Janilson é Glória mais a Deus. crente do que eu. Ele tem base bíblica em todos os Tinha os itens. versículos, Tinha, eu peguei assim, ó, Rebeca. Rebeca bonita, ela achei seja linda. pura. Vai ser Eu linda, coloquei vai ser várias linda. coisas Referências bíblicas. bíblicas. É. Muito bom. Mas Deus é maravilhoso. Então eu fiz, e é justamente isso. O tempo de solteiro é um tempo pra gente usar com qualidade, né? Amém. É verdade. É um tempo que a gente tem que se preparar para o nosso propósito, para nossa vida. Então, nesse tempo, eu fiz meu bacharel, fiz meu mestrado, fiz minhas coisas e também desenvolvi a minha vida pessoal. E é a fase Você da se vida formou que a no gente tem mais que, tempo. Letícia? Em administração de empresas, na UDESC. Que legal. Ó. É. Então, assim, é o tempo que é a fase da vida que a gente mais tem tempo e a gente tem que usar isso com sabedoria, né? É verdade. E não ficar, como eu falo, né, atirando para todo lado, porque Deus, ele prepara a pessoa certa. É verdade. Tem, Então, é o isso. acerto de Deus, né? É o acerto de Deus. E vale a pena esperar. Muito É bom. verdade. Muito bom. E pro outro lado, do outro lado do mundo, como que está? Onde estava Where was Christopher? Christopher? I was in Northwest United States. Eu tava no Nordeste dos Estados in a Unidos, state named Oregon, num estado chamado Oregon. in a small town in the northwest corner of Uma Oregon, cidade no cantinho de Oregon. where I had my Eu grandparents, tinha meus avós, my parents, meus my aunts and pais, uncles, meus tios, minhas tias. my parents, and then myself, all living in the same town. Todos nós vivíamos na mesma cidade, pertinhos. Very close. We were Bem all pertinho um do outro. always super close A gente sempre together, foi uma família always muito spending unida. holidays and Sempre vacations passamos and everything feriados together. juntos. It was really nice. Era So bem legal. I grew up in this Eu little cresci town. And nessa cidade. my great grandparents lived in the area. Meus bisavós, eles viviam também na cidade. Legal. I'll be honest, like Christian upbringing is the way that it was for me Ele falou, e eu cresci num lar cristão. because my great grandparents were pastors. Os meus bisavós, eles eram pastores. My grandparents Os were meus avós pastors. são pastores. My aunts and uncles were Meus tios pastors. são pastores. My parents were involved in the Meus church, pais também estão envolvidos com o ministério na igreja. and then they had me. E então, Família nasceu eu na família. Muito Que bom. legado. So It's a legacy. ministry, love Ele for falou God, muito all amor, of that's muito like deeply envolvimento ingrained no into who I ministério, am. no trabalho do Senhor. But I grew up there Eu cresci in the nessa church that my cidade, cresci na grandparents igreja, pastored. onde os meus avós eram pastores. I was homeschooled my upbringing and went through all school with my parents, and we Meus had a nice eu biblical passei- education. Eu cresci, né, toda a parte de escola, os meus pais me auxiliaram em toda essa etapa. A gente sempre teve muito estudo bíblico em casa. It was an amazing way to be brought up and have that biblical foundation. Foi muito bom ter essa
essa fundação, esses fundamentos bíblicos quando formando o caráter dele. Filho único? Are you only son? For 8 years I was. Por 8 anos eu fui. Depois veio a irmã, né? Then my parents decided it was time for me to have Aí a os meus sister. pais decidiram que era tempo de eu ter uma irmã. I guess it's more God decided that one because it was Acho an que foi accident. Deus, porque aconteceu, não era esperado. Que lindo. Que lindo isso. So I was brought up, and then I went to church and enjoyed being in the house of God. Sempre I gostei enjoyed muito de school. estar na igreja, sempre gostei muito de estudar. My best friends were my cousins. Meus melhores amigos eram os meus primos. And as I was growing up, it was one of those things that I always wondered what I was going to do with my life. Enquanto eu crescia, eu sempre me perguntava, né, o que seria da minha vida, qual seria o meu propósito. And we always have like dreams of A what gente our sempre tem amazing sonhos. life is going to be like. Qual que é a minha vida ideal? Qual que é how can I say that? Desculpa. Como que a minha visão de vida incrível é? Como ele tentava imaginar o que seria isso. As a kid, you imagine being Quando like você an é criança, você astronaut. acha, você é um astronauta? Mine was I wanted to be the president of the United States. Ele queria ser o presidente dos Estados Unidos. You know, really big dreams. Grandes sonhos. But as you're growing up, you have all these dreams and you start thinking, okay, I'm getting older now. What is my life really going to look E like? quando você começa a crescer, você começa a pensar de verdade, né? Ok, tá, agora como é que as coisas vão acontecer, né? Como é que vai ser a minha vida? And I'll be honest, I had a vision of my life that was nothing like it is. Ele falou, eu tinha uma imagem de que a minha vida seria e não é nada disso. So you know how like Jonah was told he needed to Sabe do quando something? Jonas recebeu a palavra de que ele tinha que fazer uma coisa? Yeah, God told me I needed to do something and it was the hardest thing Deus to me disse que eu accept tinha que fazer uma coisa e foi a coisa mais difícil de eu aceitar. because Huh? O que seria? God called me into ministry and it's one of those things yes. that you have your own dream for life and Tá, agora eu entendi. Eu tava pensando assim, gente, o que é isso? Eu falei, eu sei que é. Revelação. Eu falei, tá sendo revelado nesse Tá se pod. revelando. Tá acontecendo pod juntos. Não, mas tudo bem. Ele tava falando que ele tinha um sonho das carreiras, né, dele. Mas que Deus chamou ele pro ministério. Era isso, né? and when he called me into that, quando it's one of Deus me those things chamou that is the hardest and ministério, easiest thing to accept Foi difícil e muito fácil de aceitar ao mesmo tempo. because I had always had like the fear of God in me, just Eu wanting sempre to accomplish tive His temor ao purpose and His Senhor e will. quis fazer acontecer a palavra dele, o propósito dele pra minha vida. Uau. So God ended up calling me into ministry Deus at me about chamou 16 years para old, trabalhar no ministério quando eu tinha 6 anos de idade. and it was at a summer camp actually E for foi youth. num retiro de num retiro de adolescentes. When He called me, and then my entire life changed at E a that minha vida point. inteira mudou naquele momento. Meu Deus. And then for the next, E pelos próximos... how old am I? I'm 29 now. Tá quase 30. Yeah. 29. Ele tá Okay. calculando. For the next 29. years, my life was completely turned around. I A started minha looking vida, at colleges Deus for mudou a minha vida, going então for eu comecei ministry. a procurar universidades para ir para trabalhar no ministério. My grandparents put me into ministry into Os the meus church avós, eles me colocaram no ministério, na igreja, at 17. com 17 anos. I was ministering with the youth and Então, teaching were you there. a pastor already at 17? I was an assistant pastor. Ele era assistente de pastor com 17 anos e ele estava cuidando dos jovens da igreja dele, dos adolescentes. Que lindo. And then my life continued from there. And then Minha vida I continuou ended a up partir going dali. to university, and Fui para a universidade. then I started pastoring a little bit more in the church. Comecei a tomar conta de áreas pastorais também na igreja. But the whole time as I'm doing all of this, I'm like wondering, where's my partner in E all of sempre, this? enquanto eu tô fazendo tudo isso, eu sempre perguntava, né? Onde é que tá a pessoa que vai andar comigo fazendo isso? A minha parceira. Because like I said, my entire life was built on A minha vida wanting God's inteira purpose for my life. Foi construída querendo os propósitos de Deus pra minha vida. So I was always scared of like Então, making wrong choices. sempre tive muito medo de tomar decisões erradas. And one of the biggest ones that E my uma das grandparents, my Mais parents, importantes everybody que os around meus me always said avós, was meus the most pais important disseram que era was mais who you choose to importante spend your life é with. quem você decide gastar sua vida, viver a sua vida com. So I knew what I was doing with my Então eu life in sabia ministry, os caminhos que eu estava tomando ministerialmente. but I wanted to know who was doing that with Mas eu me. queria saber quem é que vai fazer isso comigo. Minha parceira de propósito. The partner for my purpose. Exactamente. But she wasn't anywhere to be found. Ele falou, eu não consegui encontrar ela em canto nenhum. I looked high and low, Eu- and Olhava I pra had cima, lots of pra baixo, friends. vários lugares nos meus arredores. yeah, you know, you think people are cute, and you Você start sempre talking você to olha them. assim pra pessoa, essa pessoa é fofinha. Eu vou começar a conversar com ela. But I was never able to get past the place Mas- of friendship. Nunca conseguia sair da amizade. Sim.
because it's one of those things is Porque she was talking about the list that she had ela created. tava falando pra vocês, né, da lista que ela fez. And that list, she had it written out. Ela I falou, had it ela all in my tinha a mind. lista escrita. A minha lista tava na minha cabeça. But it was all the same things as we'd go through for purity, E- we'd go through for calling, we'd go through for purpose and You're direction. going too fast. Way too fast. Dá uma desacelerada aí. Fala de novo. The list included things like purpose, Ele falou, minha lista mental incluía questões de propósito, calling, direction, chamado, direção, what God wanted us to do, and o que Deus the queria, small things of like purity and holiness. o que Deus espera da gente em questão de pureza, de santidade. And it was one of those things that there's Yeah. always at least one item that never checked the box. E sempre quando eu tava nessas conversas, né, com essas pessoas, sempre tinha um dos itens que eu não conseguia dar o check. And I was starting to get really E eu comecei a frustrated, ficar bem frustrado. but I finally like settled in, okay, God's going to prepare me for E eu, them. e eu entendi que naquele momento eu comecei a entender que Deus ia me preparar para essa pessoa. Uau. And then it was finally, I started developing myself. E eu God started comecei a focar developing em me. mim, Deus começou a trabalhar coisas em mim. Ele tinha quantos anos? How old were you? 20 anos? 20 anos. Já lançou um português aí. Ele já, não, ele é... Muito bom. Yeah. And then as I was building myself, I was waiting for the right person to come into my life. Enquanto eu And, estava construindo, né, focando no meu desenvolvimento, eu estava esperando que a pessoa certa fosse aparecer na minha vida. and during that process, God did a lot of amazing things. E in Deus my ele life. fez muitas coisas incríveis na minha vida durante esse tempo. And I'll be honest, the thought of like finding that person never left my mind. Ele falou, e com certeza, como a gente estava falando antes, o pensamento de encontrar essa pessoa sempre foi constante na minha cabeça. But I let God do His Mas eu thing in my deixei life, and Deus trabalhar na minha vida. the places of ministry that He was able to take me into, and Ele the falou, foi open muito, doors that Deus He abriu muitas portas brought were ministerialmente. amazing. And then I think that's where I'm supposed to stop. Ele is falou, acho que é until por we aqui a gente get dá to uma meet, right? paradinha, né? Christopher, o que você considera que foi o mais importante, o fundamento para você conseguir suportar o tempo da espera? What do you think was the foundation for you to be able to go through the waiting period on your time? The fact that I wasn't missing a relationship. Ele falou o fato de que eu não estava missing as in a necessity. So I wasn't missing a relationship because if you place God first, the other relationships fall into place. I got it. O fato de que ele não tinha um vazio na vida dele que precisava ser preenchido, porque o eu dele estava preenchido por Deus. Deus Uau. era o primeiro na vida dele. Então isso não fazia ele sentir que ele tinha um vazio e precisava de um relacionamento para que preenchesse esse Deus. vazio. Because out of that relationship, yours and mine was able to Ele falou build porque into something através do better than relacionamento que imagined. eu tinha com Deus é que eu pude construir um relacionamento com a Letícia que foi muito melhor do que eu poderia imaginar. Uau. Uau, que Maravilhoso. incrível isso. Então ele não se relacionou com ninguém antes de você. So you didn't have any other relationship before me. No, she was my first one that I ever dated. Ele falou, ela foi minha primeira namorada, first kiss. First kiss. You can say that in português. Primeiro beijo. Primeira, única e pra sempre. The one and only. É verdade. Ah, eu também. Uma ó. beijo pra Primeira, sempre. única e pra sempre. Namorada. Primeiro, pra sempre. Same with him. Ahmed? First. Ah, one que only. legal. Tá vendo, gente? Por mais homens de propósito aí, tá? Solteiros. Por mais homens de propósito. Eu vejo um tanto de mulher falando, amor, que não tem homem. Como não tem? Aí, agora não tem porque eu casei com você, mas olha aqui, ó. Existem homens de propósito guardados de Deus. Por favor, você que tá After solteiro e Hudson. solteira, não fica com essa narrativa. Ah, homem é tudo igual, mulheres é tudo igual. Não, existe aquela que está guardado pra você. E essa chave que o Verdade. Christopher liberou aqui é essencial. Se Poderosíssimo. você tiver um vazio aí, sempre procurando lançar suas ansiedades, sua carência em pessoas, você nunca vai ser saciado. Verdade. Mas quando esse vazio, esse buraco for preenchido pelo tamanho certo que é Deus, não tem mais pra ninguém. Não Você vai encontrar um amor tão grandioso, tão incrível, tão sobrenatural, porque o amor do Senhor é suficiente e basta. É verdade. E agora, a gente quer saber como que foi essa união. Como que vocês
How'd you guys Lá connected? do Nordeste dos From the Estados Unidos. Northeast Encontrou from uma manezinha? Você é Não. Ela é manezinha? paulista? Sou Né? paulista. É paulistana? Nasci em mas sou um transplante, né? Ah. Vim de São Paulo pra cá quando eu tinha 12. Então, uma paulista que morava aqui em Floripa. Isso. Como que foi essa união? How'd you guys met? I'll go first this time. Okay. So it was getting to the point that I was like 25 years old, and Então eu tava com 25 anos. I was, as much as I was waiting on God, and Eu it's tava like esperando em you Deus. still have that desire that He placed in você your tem heart to uma- meet somebody. Desejo no seu coração de encontrar alguém. So, If you want, I can tell this part. It doesn't matter. okay. Go Go ahead. ahead. No, go ahead. You got it. Eles estão combinando, gente, ali, assim, ó. Pois é, Eu amor, não vamos entendo. falar aqui também. Gente, olha, depois desse pod junto, eu preciso ir. Entraram com o curso de inglês. O curso. Não, eu Cris, quero você vai- receber a unção que nem a Letícia. É verdade. A Letícia vai transferir essa Não, é a unção. unção. Olha, depois que acabar os bastidores aqui, eu já tô até. Eu vou receber, ela vai fazer a transferência. Muito bem. Mas voltando. You sure? Yeah. Go ahead. Ok. Então, a gente se conheceu online. Então, a gente começou a conversar por mensagem. E você queria falar? Você quer falar, amor? Mas como assim online? Instagram, Facebook? A gente Conta começou. pra gente. O que, que He's é like, isso? how'd you met online, Instagram, Facebook. A gente começou a mandar mensagem, a gente começou a conversar. Aí no Instagram a gente fez a primeira chamada de vídeo. E foi aquela coisa assim, tipo. Tá, mas quem apareceu É, pra quem? Me Foi no conta isso. explorar, tipo assim, ó, apareceu do nada. Conta como que Surgiu. apareceu. É. Não, eu vi o perfil dele e ele falava muito de Deus, assim, no perfil dele. Falava Através que de ele explorar? era o pastor, que ele tinha um ministério e tudo mais. E sabe quando parece que a pessoa coloca o coração dela mesmo assim, sabe? Que Deus ele colocou a fé dele, assim, no perfil? Mas você viu o perfil dele através de um outro perfil ou através aleatório no Instagram? Não, foi num aplicativo. no aplicativo? Isso. Aham. E daí eu achei muito lindo, assim, sabe? O quanto ele escreveu sobre Deus e o quanto ele falava do ministério dele. E eu mandei a primeira mensagem pra ele. E daí ele ficou... How long did it take to answer me? Almost a week, I think. Ele ficou, acho que demorou uma semana e ele me respondeu, why did you answer my message? Porque... So I think it was because of the fact that you mentioned the profile that I put on with the faith. Ele how falou important que it was. ele respondeu a minha mensagem justamente porque eu falava de Deus e porque eu falava do quanto era bonito. It wasn't superficial. Ele falou, não foi uma mensagem superficial, foi uma mensagem que falava muito de realmente do coração de Deus e como eu vi a fé dele através do perfil. E vocês conversavam em inglês? Yes, sim. E aí você mandou como que... We're talking in qual foi a English. mensagem que você mandou pra ele? Ai, eu falei alguma coisa, eu não lembro exatamente a mensagem, mas foi uma coisa assim, tipo, eu achei muito legal como você fala sobre a sua fé e o amor que você tem por Deus no seu perfil. Foi basicamente Foi isso. intencional? É. Foi. Totalmente intencional? Foi, totalmente. Ah, é isso aí, gente, ó. Essa notificação chegou, Christopher. When this notification Você olhou o arrived, Instagram da you Letícia. saw Leticia's profile. Veio algum pensamento, uma sensação? Do you think ou só anything? foi, tipo, vou or responder? I'm gonna answer. Ela é bonita. Muito bom. No, it was really nice because Foi muito legal porque a lot of people are superficial. muitas pessoas online elas são superficiais. It's things like, oh, you're good looking, or Você é hey, bonito. your Ou smile's nice, or seu something really sorriso é bonito. superficial. Alguma coisa normalmente sobre aparência, alguma coisa superficial. It's that awkward interaction period at first. Sempre uma interação diferente, forçada no começo. But I wasn't looking for something falou, superficial, and that's Mas nunca why procurei nada superficial na minha I'd vida. put so much about faith on my info. Eu sempre falo muito da minha fé, eu sempre falo muito de Deus. Because I wasn't wanting to waste time or spend extra time on something that wasn't going to work. Nunca quis dedicar meu tempo em algo que eu já sabia que do começo não iria funcionar. But when she messaged Mas saying quando ela me mandou mensagem that she liked how I showed falando my que faith, sobre a minha fé, sobre how I made that so important on everything I Como- said about myself, tudo que eu mostro sobre mim é sobre Deus. she noticed where my heart was. Ela percebeu onde meu coração estava. And then it was like, okay, Então we're gonna foi, talk. tá bom, eu acho que eu vou conversar com ela. And then after that, it's like the conversation just E exploded foi from depois there. disso nossas conversas cresceram.
Então foi assim, eu mandei mensagem pra ele, aí depois de um tempo, acho que ele viu, aí ele me mandou, ele respondeu minha mensagem, daí a gente foi, tipo, deu uns espaços, assim, 5, 10 dias, eu mandava e, tipo, eu esquecia, aí ele me mandava depois, e daí eu fiquei assim, né, tá, eu falei pra ele, eu tô no Brasil, sou brasileira, aí eu falei assim, você... What was that? That was a interesting realization. Ele falou, foi diferente. Ele falou, foi diferente, né, saber disso. Porque eu falava com ele inglês, então eu não sabia se ele sabia que eu tava no Brasil. Então eu falei pra ele, sou brasileira, tô no Brasil. Você quer conversar comigo? Você quer, sabe, continuar conversando? Quero. Aí ele falou assim, quero. E com isso, a sua mãe só na campanha da oração. Só na intercessão. Só na intercessão. Foi. E daí... Você mostrava pra sua mãe, Letícia? Eu sempre conto, minha mãe é minha melhor amiga. Mãe é no meu coração, assim. Eu acho que essa é uma das coisas para as adolescentes, né? Aí, gente, a sua mãe, ela tem que ser sua melhor amiga, porque Parceira. os pais, eles querem o melhor pra gente. É Às verdade. vezes é difícil, porque dependendo do seu pai, você pode se sentir julgado, né? Por contar algumas coisas, mas eles sempre, melhor do que os amigos, eles vão ter os melhores conselhos. Claro. Principalmente se o coração deles estiver em Deus, estiver no monte fazendo oração. Inclusive, meus pais, eles sempre me ajudaram em oração. Então, eu acredito que tudo que eu tenho hoje é fruto e legado do ministério e da fé que eles têm. Amém. Eu acredito muito nisso, assim, que Que Deus, lindo. ele Não, eu já peguei uma chave aqui. Na hora que chegar do Emanuel, eu vou falar, filho, faz a lista. faz a Que lista. o pai vai tirar coloca- aí uma O cópia. pai vai tirar a e vou- cópia e vou orar toda Meu noite. Deus, eu tô aqui com Peso, isso. né? Que Isso aí. isso? Coisa É linda. isso. Porque os pais são autoridade de Deus na Glória nossa a vida Deus. aqui na terra, Justamente. Justamente, né? Honrar o teu pai e a tua mãe. né? Amém. Isso é muito importante. E aí vocês começaram, então, a aprofundar na conversa. Aí a gente conversou. Então, aí ficou aquela coisa, né? Tá, será que ele é uma pessoa de verdade? Será que ele existe Será mesmo? que ele existe? Será que é isso mesmo? Né? Crente, louro, Parece que Americano. Né? americano. Aí acho que você tava pensando a mesma coisa, né? I think you were thinking the Eu tô same pensando thing. aqui, É. tem muita mulher que a gente já ouviu que Meu já Deus. fez uma listinha igualzinha à sua, né, amor? Meu Deus. A listinha ficava dentro da Bíblia, ó, assim, Ge- ó. Essa listinha realmente é só pastora Josi, pastor Renato, que teve muita unção ali no óleo. A Lisa só crescia, pastor. A mãe tá falando ali. A pastora Josi tá aqui falando nos bastidores. Ela tá A lista ia crescendo, reforçando a lista ia as crescendo conforme o características. tempo. Aham. É. Eu conheci uma pessoa, daí não era tão engraçado. Assim, Deus, que eu quero que o meu marido seja engraçado. Aí a pessoa, Olha, foi porque... isso que você pediu também, tá É, vendo? porque eu Divertido. não sei o quê. Não, Deus, que tenha um bom relacionamento com a família dele também. Que aí acrescentando, que seja trabalhador, que seja... Muito lindo. bom, muito bom. Então aí vocês começaram, aí você falou assim, é de verdade esse homem, Jesus? Aí fizemos a chamada de vídeo. Aí me did a video call. Pra saber, né, se é de verdade, se tá uma pessoa, né, do outro lado. Aí fizemos uma chamada de vídeo no Instagram. Aí, como que foi? How was that for you? Como que foi pra você a primeira chamada? Muito bom. It was amazing to see that this Foi muito stranger legal ver was actually real que essa pessoa era, na verdade, uma pessoa de verdade. and as beautiful as the image. E tão linda quanto a foto. Mas you saying that I'm beautiful, but you took 4 months to tell me that. Doesn't mean Ele I tá, didn't know falando, it. ele tá falando que eu era bonita, mas ele demorou 4 meses pra me falar qualquer coisa, qualquer elogio relacionado Ok, à minha amor. aparência. Olha. Because I wanted you to know that it Ele is falou, more eu queria about who saber you were than que what you eu, looked que eu like. tava conversando com você por quem você era, não pela sua beleza. Meu Deus do céu. Olha, aí eu fiquei... Não, esse pode junto é a prova da fé, meu irmão. gente. Hebreus 11, o caminho da Fica fé. com essa aí, gente. Mas- Esse aqui é o homem de verdade, meu irmão. Ó, você ganhou aqui um admirador, porque é um homem você é um homem de Deus. Fé é diferente. Varão valoroso. Gente, aí eu comecei a pensar... Se não for pra ser assim, varoa, nem casa, tá? Muito legal. Eu comecei a pensar, gente, será que tem uma coisa errada? Porque todo mundo sempre, né, fala, ai, nossa, você é muito bonita, não sei, alguma coisa. Ele não falou nada pra mim, eu falei, gente, será que tá tudo certo? Como assim ele não falou nada? Okay, maybe I waited a little Ele, too long. ele falou, talvez eu tenha esperado um pouco demais. Ah. 4 meses. Mas valeu a pena, né? It did. And it's one of those things, it's when I saw you, Ele falou, assim que eu te vi, you were beautiful on the outside, você but sempre foi muito linda. getting to know you and Ah, laugh with you. Sempre foi linda na aparência, do lado do seu exterior.
Mas ao conversar com você, te conhecer, having the conversation just flow so a easily. conversa sempre fluindo muito naturalmente, como se a gente se Because there's never a conhecesse. lack for how to say something or when to say something. A gente nunca teve problemas para conversar. It just flowed and we had an Sempre amazing fluiu time. e sempre foi muito bom. The build up, like for all of those questions that we had on the list, Yeah. A gente, além da listinha que eu tinha, dos itens, eu tinha uma lista de perguntas que era quase a triagem, sabe? De currículo. Então, eu falei pra ele, assim, deixa eu te fazer algumas perguntas. E ele também tinha, né, as perguntas dele. Então, toda a conversa que a gente tinha, a gente cobria alguns dos assuntos que eram importantes pra gente. Que legal, Ótimo. sabedoria. He's saying that's wise to cover the topics. You can keep we talking. did. And when we covered those topics, E assim que cada conversa que a gente tinha, because falava it was sobre just a esses part of assuntos, who we were, porque era uma parte de quem nós somos. the questions just came out in normal conversation. As conversas, elas vinham de maneira natural na conversa. Sim. So we didn't have to like force a question A on gente nunca forçou uma like, any of the pergunta, topics. nunca foi sempre natural. we covered all of them just progressively over the course Yeah. of 2 or 3 months. Yeah. Ao longo de 2 ou 3 meses, nós fomos conversando sobre esses assuntos, que era importante, questão de fé, de como era a família dele, como era a minha família, o que ele esperava, né, de uma pessoa. A gente foi cobrindo, né, esses assuntos que são importantes para quando você vai caminhar com uma pessoa, né? Então, E aí, nesse aspecto, vocês estavam só se conhecendo ou já estavam namorando? were you guys dating or just getting to know each other? Getting to know each A other. gente estava se conhecendo. Ótimo. Dating happened a long time later. Ele falou, a gente começou a namorar mesmo um bom tempo depois. So Como é que foi o Gente- pedido de namoro? How was the dating proposal? it was very short. Like Do you the remember? period of the dating or No, she's what part? asking because in Brazil people usually ask to date. I'm gonna tell them about the cultural difference. Mas foi Ok. com mensagem? Como... Então, tem um negócio engraçado aí, porque nos Estados Unidos a cultura é diferente, então eles não pedem namoro. É mesmo? Eles não Já vai pedem. direto pro casamento? Tipo, relacionou? Então, nos Estados Unidos, basicamente, se você tá conversando com uma pessoa, Você já tá namorando? exato. Eu não sabia disso. Mas como é que faz? Tipo assim, tô conversando, já tô Então, namorando? normalmente eles falam assim: eu tô só conversando com você. Tipo, eles falam não pra tô você assim: eu não namorando. tô explorando nenhuma outra possibilidade, eu tô conversando só com você. Só I'm just amigo. talking to you. I'm exclusively talking to you. Ah, And- tá. Tô Tipo, conversando, tô conversando tipo, com você. Você É já você. Tá na minha. Entendeu? Aí você meio que responde: também tô conversando só com vocês. Aí então, da cabeça dele, a gente já tava namorando, só que eu não sabia. Só que eu não sabia que a gente tava namorando. Gente. E uma pergunta, Letícia, pra você. Ah, Você tinha colocado isso diante de Deus, dele ser americano, dele ser de uma outra eu acho que isso Nação. foi um. nação? Deus, ele foi trazendo os caminhos ao longo do tempo, sabe? Ele foi entregando palavras, as coisas foram se cumprindo. Porque quando eu tinha 16 anos, teve essa questão de que eu ia pra fora. E eu cheguei a explorar a escola missionária, assim, vou pra escola missionária, vou fazer alguma coisa. E sempre, eu consegui, inclusive, uma bolsa como se fosse jogo em Las Vegas. E nunca senti o paz, assim, no coração, sabe? Tipo, não era aquilo. E a mãe sempre falava, quando Deus for te levar para fora, você vai ter certeza. E Deus vai trazer até você. Você não precisa cavar a oportunidade. Deus vai trazer e a gente vai sentir a confirmação. Então, quando ele surgiu na história, foi testificou, porque por conta da pessoa que ele é, por conta de como aconteceu, tudo isso. E Deus tem o tempo, né, de cada coisa. E eu falei, né, muito de sonhos, Meu pai, ele teve um sonho uma vez. Meu pai, ele é um homem de Deus. Ele sempre... Deus fala com meu pai em sonhos. E ele falou assim, Lê, tive um sonho. Eu falei, me conta, né? O que foi? Ele assim, sonhei com teu futuro esposo. Aí eu, conta mais, né? Quero saber. Conta mais. Como é que é? Tem aparência pra eu procurar? Eu já faço... Não, Maravilhoso. aí ele falou, né? Sonhei que o teu esposo estava dentro de uma forma, como se fosse, sabe, forma de bolo? Mas um formato de humano. Era isso, mãe? Me corrija se eu estiver errada. Era isso? Ele falou, ele é alto, ele é assim, ele é musculoso, é não sei o quê. E daí começou a descrever. E quando eu conheci o Christopher, ele era a descrição do sonho do meu pai. Olha Meu Deus, só. que coisa mais linda. Tava na forma de Deus, né? Deus estava trabalhando Tava na vida assando dele. ele. Tava trabalhando. É que ele falou mesmo. Deus Gente, tava Deus é trabalhando. lindo demais. Meu Deus, que Olha, coisa mais e linda. específico, né? Não, é... Gente,
E quando deu a Ai, forma... glória a Deus. Quando deu a forma. Não, mas e confiar, né? Porque assim, quando tudo começou, eu tinha 16 anos. Foi um tempo de espera. Foi um tempo de, sabe? E quando eu conheci o Christopher, eu tinha 21 para 22. Então, foi o quê? 6 anos depois, é quase uma década. E Deus, ele vai construindo, ele tem o tempo dele, né? Claro. E eu pensava assim, Deus, cadê a minha pessoa? Traz uma pessoa, eu estou pronta. Né? A sua serva está pronta. E como que o Christopher teve certeza que era a And Letícia? were you certain that it was me? Just felt it. Ele disse que sentiu no coração dele. It's one of those things that, I felt in my heart Eu senti no meu coração. as we were going through all of those Como a gente, topics and quando the a gente list. estava conversando, How we connected just in o jeito laughing que a and having gente fun. se conectava nas nossas conversas, como era super natural. It's one of those things that, like, you just feel a peace in your heart that's Deus like, coloca uma paz inexplicável no seu coração. yeah, you can't explain it. Você não pode explicar. But it's one of those things that's like, when you know, you know. And Quando it's, você sabe, você I always sabe. hated it Eu sempre when people detestava, tell assim, you, quando eu oh, you'll just know perguntava. it's the right Eu person. perguntava assim, né? Como que eu sei, né? E perguntava para as pessoas, assim, como que eu sei que eu encontrei a pessoa de Deus para mim? Eles falavam, quando você encontrar, você vai saber. E ele ficava assim, nossa, mas isso não me ajuda muito. Mas hoje, ele disse que ele entende que isso é verdade. Quando você encontra a pessoa de Deus para você, você sabe. É verdade. Essa paz que excede todo entendimento. It's a peace that It is. beyond any understanding. Exactly. Ele falou exatamente isso, a paz que excede And todo when I entendimento. felt that, it's like, Quando eu senti, it just started isso. building something that connected us together inside. That é como se Deus estivesse construindo uma conexão que conectava a gente por dentro. Like that. Yeah. that I wanted to be with her more. I want to spend more Eu time queria with her. conhecê-la mais, eu queria passar mais tempo com ela. I wanted to laugh and Eu have queria fun. conversar com ela, me divertir com I ela. wanted to talk about important things Yeah. and, Conversar sobre coisas importantes. and talk about nothing at all. E também conversar sobre nada, só gastar tempo com ela. But it's one of those things that you can't explain it other Não dá than pra explicar. when you know, you know. Além do quando você sabe, você sabe. E eu entendo, agora isso é a Letícia falando, né? E eu entendo isso porque eu também fazia as mesmas perguntas, né? Como é que eu vou saber? E tem tanta coisa que envolve, né, o nosso relacionamento, a questão de, poxa, ele morava em outro país, é uma questão completamente diferente. Mas Deus, ele coloca a certeza no nosso coração. E eu digo pra ele assim, pra mim, no momento que eu soube que era ele, assim, que eu vou casar com esse rapaz, ele é de Deus pra mim. Foi quando ele veio ao Brasil pela Mas primeira vez. Só um detalhe, você não falou, teve pedido ou não? Ai, meu Deus, a gente esqueceu. Teve. Então, não... Como é que eu vou explicar? Teve um pedido da parte dele, ele quis namorar, a gente tava à distância, né? Deixa eu rebobinar aqui, rebobina a fita. Então, a gente tava conversando, com 3 meses ele disse que ia vir ao Brasil me conhecer, só que foi no ano de 2020, ou seja, pandemia. Nossa. Meu Deus. Então, vendo, quando gente? ele tá- Coisas acontecendo na Coisas pandemia. acontecem. Muitas né? coisas. Deus. Isso é uma coisa bem engraçada, porque a minha mãe falava assim pra mim: confia no Senhor, que quando for o teu, quando Deus quer te entregar uma bênção, você pode estar trancado dentro de casa, ele vai trazer a bênção na tua porta. E foi exatamente isso. A gente tava trancado em casa na Sua mãe é pandemia. profeta. Sim. Tem que orar mais que essa Isso mulher aí, de Deus, pai. isso aí. E Deus trouxe, tava todo mundo trancado dentro de casa e Deus Sim. mudou minha vida naquele ano. Meu Deus. E com 3 meses ele disse que ia vir ao Brasil me conhecer. Aí a fronteira fechou. Ele teve que cancelar os planos dele. E daí a gente ficou esperando a fronteira abrir. Nesse meio tempo, deu 7 meses que a gente estava conversando. Olha só. Sem nunca ter se visto pessoalmente. Tudo à distância, só por texto, basicamente, e chamada. Nesse meio tempo, ele falou assim, né? Ele começou primeiro, a gente não entendia as diferenças culturais, né? Ele falou assim, tô conversando só com você. Também tô conversando só com você. E daí, depois, a gente surgiu a pergunta, né? Ele falou assim, eu gostaria de... Ele falou, você quer ser minha namorada, coisa e tal. Aí falou assim, né? De colocar no Facebook. De Compartilhar. mudar o Já tinha status. conversado, já tinha falado pra família dele, já tinha não sei o quê. E eu falei assim, eu fiquei com medo. Eu falei assim, vamos esperar a gente se ver pessoalmente? Porque, sei lá, eu fiquei assim, vai que ele chega aqui. Eu gostava, sabe quando você gosta muito da pessoa, sabe? Tipo, no seu coração que aquela pessoa é de Deus pra você, só que você tem os medos, assim, Claro, que ficam... é natural, O né? novo, ele traz um receio, um medo, uma dúvida. Exato.
E eu fiquei assim, e se a gente chegar pessoalmente e não fluir como flui online? Ou se ele não gostar de mim, ou se eu não gostar dele, ou alguma coisa, ou meus pais não aprovam, sei lá, sabe? E eu Um falei assim, resguardo, né? Um zelo que você teve. isso. E eu fiquei assim, né? Vamos nos conhecer pessoalmente primeiro, conversar e dar mais tempo ao tempo, né? Então, a gente decidiu continuar conversando até... Aí ele fez a primeira viagem dele, veio pro Brasil. Qual que era o mês de 2020? Foi agosto. Agosto de 2020, ele veio. Chegou em terras brasileiras. Chegou em terras Pela brasileiras. primeira Oh, vez, glória. Christoph, que você te fez A minha? essa viagem? Minha vez. First time. Foi a primeira vez dele. Ele foi bem corajoso, porque ele não falava português na época, e ele saiu, viajou para outro país pra ficar... Ele ficou lá em casa com a gente, né? E com uma família que ele não conhecia. Eu falei, gente, você foi muito corajoso. Meu Vamos fazer Deus. tudo Não, ele isso. Decidido. provou que era, que queria. É, não perdeu tempo. Foi Não, no e time. no aeroporto, meu Deus. Ai, nossa. Quando você viu, Tem vídeo no YouTube também. Muito bem, tá tudo É a primeira vez registrado. que a gente se viu. Mas foi nervoso, assim. Nossa, eu acho que pra mim eu tava me tremendo, assim. A gente fez uma plaquinha de bem-vindo ao Brasil. Eu falei, mãe, segura aqui, porque a plaquinha... eu tava mexendo um monte, não conseguia segurar direito. E a mão tava suando tanto. Eu falei, a placa vai derreter na minha mão. Foi um nervoso, mas foi muito, muito legal ver ele saindo, assim. Uma espera muito boa. que coisa linda, Que gente. sensação. Meu hein? Deus. Assim, olha, de verdade, você falou que você se aproximou dele pela profundidade com que ele falava das coisas de Deus. Mas é impressionante que ambos carregam isso. Vocês falam, de verdade, vocês carregam uma unção, uma graça de Deus que quando vocês falam, a gente... Eu vou falar assim, meu Deus, eu quero ser crente desse jeito, não é? Um nível, um relacionamento Vocês têm com um Jesus, relacionamento com Jesus lindo. Vocês são inspiradores. Amém. Obrigada. Obrigado. Obrigada. O sim de vocês abençoa a nossa Meu vida, Deus. abençoa as pessoas que estão ao redor de vocês, a nossa nação e as nações dessa Amém. terra. É verdade. Your yes bless our lives and the nations that are touched by your story. Amém. Obrigada. E como é que foi com seu pai, com sua mãe, com sua irmã? Então, Conheceu o sogro, a sogra, a cunhada. a mãe tá ali. Ah, ela não é sogra, ela diz. O que ela é, amor? Eu não amo ela é sogra. Ela é mãe. Ah, muito bom. Que lindo, sabedoria. É a mãe. Então, quando ele chegou aqui, de novo, né, voltando para a pergunta do pedido, ele conversou com os meus pais. Ele perguntou para mim, né? Ele falou, e agora que eu tô aqui, de verdade, que você me viu? Ele falou, posso conversar com seus pais? Aí eu falei para ele assim, pode. Agora pode. E daí ele foi, a gente sentou na mesa, assim, né, como a gente tá. Tava o meu pai daquele lado, ele aqui, a mãe, a minha irmã. E ele começou a contar pro meu pai. Falou, olha, eu vim dos Estados Unidos para cá. Ele falou, eu quero ter um relacionamento com a sua filha. Ele falou assim, eu não vim procurando uma namorada. I didn't come looking for a girlfriend. Eu vim procurando uma esposa. Ele foi bem direto, assim, bem... Meu Deus. Decidido, né, gente? Ele já sabia o que ele queria, né? Ele já sabia de lá de trás. Eu falei, vamos esperar um pouquinho. E ele falou assim, eu não vim procurando uma namorada. Ele falou, eu quero procurar uma esposa. Eu vim procurando uma esposa. Uma pessoa para caminhar do meu lado. Do you remember anything else that you said? I don't remember, like, I don't remember all the everything, you know? verbiage. We were there for a while, Yeah. but Ele I falou, a remember. gente gastou um bom tempo na mesa conversando. I remember our first trip. I was there for just Ele about 2 falou, weeks. nessa viagem eu fiquei 2 semanas. And on lá. the first day, No primeiro dia, I asked your parents' eu permission pedi to para os seus date pais permissão para poder namorar você. you and to do it the right way for Para fazer da maneira correta. our relationship and make sure everything was off to a good start with the family Fazer blessing. garantir que a gente tivesse a bênção da família antes de começar, para começar da maneira correta. I remember lots of tears. Ele falou, todo mundo ficou emocionado, a gente chorou. Eu imagino, eu tô junto. aqui quase chorando. Ele falou, he said that he's almost crying. Oh, it was an amazing time Ele with falou, your foi parents. muito bom o relacionamento com os Recounting our pais. Ele story. falou, a gente compartilhava nossas histórias. E And then finally getting to the point of like, I'm asking permission Ele to falou- date your daughter with the intentions of marrying. ele falou, foi muito bom eu chegar na mesa e conseguir, né, falar para os pais dela que eu tô eu tô querendo namorar sua filha com intenções pro casamento. Que essa é a maneira que a gente vê.
E o primeiro relacionamento. beijo, gente? Era about the first kiss. That was that first day too. Ele falou, foi basicamente depois da conversa, né? Ô, Glória! After asking permission Ele to falou, date. depois que eu pedi permissão pra namorar. É isso aí, muito bem. Foi seu And- primeiro beijo, né? Ele foi muito Primeiro corajoso. beijo. E, gente, eu tava muito nervosa. Olha, de novo. Eu tava nervosa por causa disso também, sabe? Ele falou pra mim, assim, quando a gente tava conversando. Ele falou, meu primeiro beijo eu tô guardando pra minha esposa. Mhm. Aí eu pensei, né? Gente, você me beijar é um pedido de casamento já, né? Muito Oh, bom. E that was one of those things that I had to think about too. ele falou, eu pensei muito sobre isso. Like, I knew you were the one that I Eu wanted to sabia que marry, você era a pessoa que eu queria casar. and Meu it's Deus, one of those coisa things mais that linda. you know, there's a place that you can take fear and you can take Ele falou, e courage and- existem momentos onde você pode escolher entre o medo ou a coragem. and you can choose which one you're Você going to pode go escolher, with. eu vou com medo ou eu vou com a coragem do que Deus tá me dando. The fear may still be there, but Ele you falou, choose one talvez and eu you stick with tivesse that medo, path. mas eu escolhi a coragem de acreditar no propósito de Deus. Amém. And I remember that first kiss E eu lembro de no meu primeiro beijo. was one of Nosso those primeiro moments beijo. Foi um daqueles momentos pra mim. because there's always that Porque fear that will sempre try to tem take you down. Medo que vai tentar fazer você parar. That fear that's going to be like, oh, you're not going to be good enough. Você não or vai ser bom o this isn't going to work suficiente, ou não out. vai funcionar, não vai dar certo. But it's one of those things that Mas- God had taken us this far. Deus, ele levou a gente até aquele momento. Ele And cuidou I'd de waited nós. 24 years E eu esperei 24 anos without kissing anybody. sem beijar ninguém, Guardado. And guardado no Senhor. that moment that is like, I know she's the one. E eu I'm sabia, not ela going to é let a the fear hold pessoa me back. And que... Eu sei que ela é a pessoa de Deus pra mim. Eu não vou deixar o medo me barrar. in a sense, that first kiss was Então, o primeiro beijo fulfilling a promise to foi pra mim um myself cumprimento de and uma promessa de que eu believing tinha in what feito God had put in my pra mim heart. mesmo, do que Deus tinha colocado no meu coração. So I remember coming and kissing you and like, it was one of those moments is Foi um momento... you're certain of it. Eu tinha muita certeza. At least I was. Ele falou, pelo menos eu tinha. Que lindo. Tá no bolso, amor. Fiquei nervosa. Tá uma água aqui, ó. Bebe uma água. Muito bom, gente. Que coisa mais linda. Eu chorei no primeiro beijo. Por causa desse sentimento, Claro, assim. Que, meu tipo, Deus. eu sabia que ele tinha basicamente me escolhido como esposa dele no primeiro beijo. And I was over here worried que that coisa my, mais linda. Mas assim, ó, a gente tá... Estamos aqui, assim, meu Deus, imaginando toda essa cena romântica e Entrando tudo. no cenário. Entrando nesse cenário, eu tô imaginando, assim, o que aconteceu de coisa linda. Mas houve muitos desafios. Was it a lot of challenges? Nesse tempo do namoro. yes. 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 Houve pega pra capar, assim, You guys discussões. had fights, Namoro à discussions. distância tem um... Distance We did. relationship has that? Sim. We did. It was a very difficult time in Foi. a couple of the arguments. Tivemos algumas discussões que foram bem difíceis. Trying to figure out how life would look. Tentando decidir como a nossa vida seria, as decisões que a gente ia tomar. Merging of the two different De cultures. duas culturas diferentes, dois países diferentes se juntando. There was tears. There was Tivemos lágrimas. there's difficulties. Tivemos, com certeza, discussões. But the most important thing in all Mas of o that mais is, importante em tudo isso, one, keep God first, sempre always. mantenha Deus em primeiro. Second, E segundo, talk it through. converse, se comunique. Is if you really love each other, Porque se you're vocês going to realmente se invest that amam, você time. vai dedicar o tempo. Even when it hurts, you're going to Mesmo invest quando that você tá time. machucado, você vai dedicar isso. Eu acho que isso, agora falando eu, né? Sempre muda, né? Agora sou eu. É sempre bom, pra gente foi o maior presente, eu digo pra ele assim, foi muito difícil o relacionamento à distância, porque você não tem, sabe, segurar na mão, Aham. aquela coisa básica, sabe, dar um presencial. abraço, Sim. assistir filme junto, ir no cinema, e comer sei lá, um pastel, um doguinho. Não tem tudo isso, sabe? Então, são muitas coisas que a gente não teve da experiência do namoro. E a questão da distância, às vezes a pessoa, você não sabe por chamada o que a pessoa tá sentindo, porque tem muito da linguagem corporal, né? Claro. Nisso tudo, na comunicação. E a gente não tinha isso. Olho a olho, pele a pele, né? Exato. Então, a gente namorou quase 1 ano e 10 meses, quase 2 anos à distância. E eu entendo que foi um presente de Deus pra gente, porque em questão de comunicação, a gente teve que aprender a se comunicar. Palavras era tudo que a gente tinha. Uhum. Então, a gente se apaixonou sem o toque. E a gente precisava se comunicar e entender o que o outro estava pensando. Então, a gente entrou no hábito de perguntar, o que você está pensando? O que você está sentindo? Pra criar essa conexão, né? Que lindo, O que, gente.
uma das perguntas que ele começou a me fazer, e eu acho que foi um dos maiores presentes também. O que eu posso fazer para que você se sinta mais amada? Olha que lindo. You O que eu understand? posso fazer pra você se sentir mais amada? Vou te responder, depois você pode ir junto. Opa! Intimou, minha gente. Ai. Deus. Isso foi um presente, porque a gente mantém até hoje, né? É verdade. Que coisa linda, gente. E o pedido do casamento? Conte-nos tudo. So that one, that Então, esse first 2-week trip, foi... We're talking about the first 2 weeks? Oh, you're gonna say she that asked about when I asked you to marry you. Right? proposed, yeah. So Ele falou we depois need to da... backtrack a little bit. Ele falou, vou voltar um pouquinho. She asked about the proposal. Yeah, but I want to go to why we proposed. or how that Oh, worked. ok. Ah, ele tá me explicando aqui. I'm going to back up just a Ele little falou, eu bit. vou voltar um pouquinho na história. Vai lá. That first 2-week trip that I Naquelas 2 did, primeiras semanas, da minha primeira viagem, eu fiquei 2 semanas, certo? Gio No primeiro dia, eu pergunta suas pais eu perguntei pros seus pais. namorar com ela. E primeiro dia da minha primeira viagem, eu perguntei para pais dela, eu quero casar com ela. Oh, no, and the last day. Último dia, Isso. No último Então, no dia. primeiro dia da viagem, ele pediu permissão pros meus pais para poder namorar comigo. Aí ele ficou 2 semanas no Brasil. E antes de ele ir embora, ele falou assim, eu quero conversar com seu pai. Aí eu falei assim, tá bom. Aí a gente foi até... A mãe vai lembrar? Era meia-noite, né? Era meia-noite, o pai tava orando. Aí ele falou assim, tem que ser agora? Aí a mãe falou assim, ele assim, não, tem que ser porque ele tava indo viajar no dia seguinte, né? Daí assim, aí a mãe falou assim, vem aqui no quarto e tal. Aí todo mundo, eu lembro que a gente sentou assim na cama. O pai tava orando, aí ele sentou também. E aí nesse dia, o Christopher, no último dia dele, ele falou assim, pediu permissão para poder casar comigo. Pros meus pais, ele pediu permissão. You want to keep telling? yeah. And that was 2 weeks after we were together in person. Depois dessas 2 semanas que a gente ficou pessoalmente. And like the next day I was leaving back to the Ele United falou, eu tava States. voltando para os Estados Unidos no dia seguinte. The next 3 months, Nos próximos 3 meses, I ended up purchasing the ring eu comprei o anel. Olha Esse anel and this ring. Bem lindo. Maravilhoso, gente. I ended up purchasing the engagement ring. I started telling her that I was going to be making another trip. Eu comprei o anel e eu comecei a falar para ela que eu faria uma outra viagem ao Brasil. And Mas eu não sabia de alguns detalhes. things ended up Ele being falou- weird because of COVID. As coisas estavam bem diferentes por causa do Covid ainda, né? Que estava Sim. acontecendo. And borders were closed. As And fronteiras estavam fechadas. there's a point that I didn't think I was going to be able to come. Eu achava que eu não ia conseguir vir ao Brasil, né? Por conta disso. But then some doors opened on Mas então as portas me being able abriram. to come down to Brazil, E but I didn't tell her. a situação mudou, porque o que aconteceu? Primeiro eu ia aos Estados Unidos, esse era o plano. E daí as fronteiras dos Estados Unidos estavam fechadas. E daí ele não poderia vir ao Brasil naquela época. Só que as coisas mudaram do lado dele com relação ao trabalho, enfim, outras coisas. E ele conseguiu a possibilidade de vir ao Brasil, só que ele não me contou que ele ia poder vir. But I started coordinating with Mas my, eu comecei a coordenar tudo com a mãe. Ah, muito bom. in secret, Em segredo. and she helped me plan the whole E ela thing. me ajudou a planejar tudo. Pois é, como? Ela também aprendeu inglês? Como é que foi E aí, isso? mãe? Google Tradutor. Google Tradutor, gente. Google Tradutor. Ele ajuda, E ele bom salva que a o vida da genro pessoa. bem paciente. Uh-huh. Muito bom. Porque E sogra bem intencional, é isso aí. Sogra não, gente, mãe. mãe É sogra. verdade. A mãe. And then she was super sad, but I knew that I was getting ready to visit. Eu sabia que eu ia visitar. And there came a day when I was getting ready to make the trip. Chegou o dia que eu tava me preparando pra fazer a viagem. I told her I was going to Eu disse visit pra ela que eu another ia, city with my que eu ia family. que eu ia pra outra cidade com a minha família. In reality, I was headed to the Na verdade, eu airport tava indo no aeroporto. in another city. Que era em outra cidade. Mas não contei a parte do aeroporto. Eu posso contar daqui. I can tell from here. Gente, essa viagem foi muito engraçada. Porque ele falou assim, eu tô indo viajar pra outra cidade com a minha família. Eles iam com frequência pra essa cidade. E era o aeroporto tá lá. Eu falei assim, tudo bem. Aí ele foi e não voltou mais. Não mandou mensagem. Não, ele sumiu. Aí eu comecei a ficar preocupada.
Aí eu comecei, mãe, será que aconteceu alguma coisa com ele? Será que ele foi viajar e ele sumiu? Ele nunca faz isso, ele nunca fica sem me responder. Comecei a ficar preocupada, assim, será que aconteceu alguma coisa com a família dele, tipo, no carro ou no caminho? Aí eu, assim, vou mandar mensagem pra avó dele, pra perguntar o que tá acontecendo. E a mãe, não, filha, ele tá com a família. Já sabia, né, que ele tava vindo, já sabia tudo. Não, filha, fica tranquila, deixa ele aproveitar o tempo com a família dele, tá tudo certo. Daqui a pouco ele aparece. E eu tava nervosa, né? Aí ele apareceu e me mandou assim, saudade de você. E sumiu de novo. Aí eu assim, aí eu mudei, né? Daí eu tava preocupada, aí eu fiquei brava. Eu falei, como assim? Ele tá com o celular dele, só mandou saudade de você e desapareceu de novo? Ele não quer falar comigo? E daí ele tava vindo pro Brasil. You wanna keep going from there? I gave my background. Mas você nem desconfiou nem nada? Gente, não desconfiei. A gente tava naquela época de semana do Natal, era tipo dia 20 de dezembro. É tipo igual... A gente tá agora. Tipo agora. Aham. E olha, faz quase olha, aniversário do noivado. Ah, muito bom. Tem que celebrar, hein? Quantos anos? 4, né? 4 anos. Foi 2020 isso. E Meu daí, Deus, ele veio muito rápido. Então. Veio em agosto, depois chegou. dezembro. 3 Meu meses. Deus, meu irmão, ele já queria tava, casar, já amor. tava decidido. O homem, quando quer, ele não inventa desculpa, gente. So, like I said, I was preparing Ele falou, eu myself sempre me long preparei before we actually got muito together. tempo antes pra encontrar minha pessoa. Meu So, Deus. not only was I preparing E não tava só myself, me preparando. a savings, Aí eu tava guardando dinheiro, tava me getting preparando. cars paid Comprei off, and carro all this que kind of fun stuff. coubesse a But família. I was preparing for a Mas family. eu tava me preparando pra construir uma família. So I pulled out, like, just recently in our Então, recentemente, I a gente se purchased- mudou, né, de casa. 8 years or something before we actually got together. 8 anos antes de eu, na verdade, conhecê-la. A set of plates Eu tinha comprado pratos. É that I mesmo? never used. Eu nunca tinha usado, tava novinho. I just Comprei um stored them kit for de when we got pratos, eu married. guardei pra quando eu casasse. É a primeira vez que eu tô ouvindo It's the um first homem time que faz I hear a enxoval man that makes the antes de conhecer a prepare esposa. stuff before Uhum. getting to Não, eu tô know me the wife. sentindo, você não é crente. Que legal, porque eu sempre ouço as mulheres falando assim Yes, I que always hear comprou women jogo de saying that they cama, bought mas the o bad primeira sex. vez. Ele Olha comprou que jogo de cama, ele tinha Olha jogo de isso. Foi muito engraçado que a gente mudou de casa e a mãe dele veio trouxeram as coisas que ele tinha guardado na casa dele, pra nossa nova casa. Aí chegou o kit de prato, chegou aquelas vasilhas, assim, aqueles potes de vidro de Aham. guardar Mantimento. macarrão, mantimento dentro, kit de cama. Tinha um monte de Olha coisa. Eu falei, gente, Então, que fofinho. tudo foi Tava bem seu pai sonhou certo, ele tava na forma. Tava na Recebendo as direções do alto. Mas e aí, Christopher? And then I purchased all of that, Ele falou, comprei tudo and isso. I changed out my car. Troquei de carro por um carro maior. Olha só. I got a car that was a little bit better for a family, Pra que 4 houvesse uma doors, família, able to have kids eventually pra in poder it. ter crianças no futuro. Que lindo. And I was prepping for the day that I'd get Mhm. together with you. Da proposal. And then finally the day came, and Daí o dia, she na forgot one viagem, ela part. falou, ela esqueceu um She pedaço was da... mad. Ela falou, ela tava muito brava comigo. She was very mad on the trip up. Na viagem right que ele veio before. me pedir em casamento. Eu não sabia que ele vinha. Aham. Ela tava muito brava comigo. So I arrived in Eu Brazil, cheguei no Brasil, in São Paulo, I em believe. São Paulo. And at the airport, No I aeroporto, opened up my eu phone, abri meu celular. and that's when I messaged her, E foi Te amo, quando com eu mandei, saudades. te amo, tô com saudades. And then I E get a aí? message back from her, Eu recebi uma mensagem dela. explain yourself. Pode começar a se explicar. If there was emotion able to be transmitted in text, Ele, what's that? if there was the ability to translate emotion into Ele falou, text, se você conseguisse transmitir emoções através do texto. I felt it on that Ele falou, side. senti naquela frase. Muito bom. But I messaged her mom Aí eu saying, mandei should I tell her mensagem I'm pra here? mãe e falei pra minha mãe. E eu falei assim, será que eu conto pra ela que eu vim pro Brasil? And her mom E a kept mãe me dela me kept me manteve, stationary me in the acalmou. plan. E ela falou assim, But yeah, she was mad, and I'm like, I'm so nervous. e ela But falou, aguenta, I'm não already conta nada. Ela tava dedicated. brava, eu tava muito nervoso. I get on my last plane, get to Entrei no meu Floripa, último avião de São Paulo pra Floripa. and her mom and her sister E a come mãe and pick me up dela at the e a airport. irmã vieram me buscar no aeroporto. And I find out later E your eu dad's descobri- distracting you with Meu Christmas pai tava me shopping. distraindo. Ele falou assim, a história foi assim, vamos comprar presentes de Natal. Aí meu pai me levou com ele pra um shopping pra comprar os presentes de Natal da mãe e da Lu.
E eu imaginei, né? Não perguntei, mas imaginei que elas estavam fazendo o mesmo em outro shopping, comprando presentes pra gente. E que depois a gente ia trocar alguma coisa assim, né? Pra ficar tudo em segredo. Na verdade, meu pai tava me distraindo. E a mãe foi buscar ele no aeroporto. E acho que até o pai falou, né? Tá chegando porque tá ficando muito caro. Vocês estão chegando porque tá ficando muito caro essa distração. Comprando muito presente. Que ótimo. I got to go start getting ready. Aí eu fui e me aprontei. On our first trip here, Na nossa primeira viagem aqui, I'd already found out the location for the eu proposal. já tinha descobrido o local que eu ia pedir ela em casamento. Because you guys know... Vocês conhecem what's it, Hill of the Cross? o Morro da Cruz? Aham, É. sim. So that's where I ended up proposing. Foi onde eu pedi a pedir em casamento. But during my first trip here, Porque na minha primeira viagem aqui, we were up there and nós I remember fomos até o Morro da Cruz. that was one of those moments that E foi um dos I fell momentos in love with her even que eu more. me apaixonei cada vez mais por ela. Because on top of Porque the hill, naquele morro, we took a few moments to pray. a gente orou, a gente tirou um momento pra orar juntos no And Morro as da we were Cruz. praying E together, quando a gente orava, it was one of those things that again, it just like connected our hearts and our isso spirits. só conectou nossos corações e no Espírito do Senhor. Watching her pray in the Spirit, Ouvindo me ela pray in the orar em Spirit. línguas e orando no Espírito Santo. E eu And também. up on that hill is Lá where naquele it monte. was decided that I was going to E propose eu to her. decidi naquele dia que eu ia pedir ela em casamento ali. Uau. Meu But- E é profético. É no alto de Floripa, No alto tem de uma Floripa. cruz E E é o Morro da maravilhosa. Cruz, que é o que vocês Cruz. carregam. And it was amazing, but E foi muito legal. I'm getting ready. She's out distracted. I'm finally ready. We start heading over to A gente começou a ir pra the Morro da Cruz. Morro da Cruz. Então meu pai me levou e falou que a gente ia se encontrar, que a mãe ia encontrar a gente ali no Morro da Cruz. E aí eu tô subindo o morro com meu pai, a gente tá indo de carro, e daí tá aquela música Gratitude, que fala sobre gratidão, dos propósitos de Deus acontecendo. E eu comecei a sentir uma coisa tão diferente, assim, meu coração começou a bater tão forte. Aí eu fiquei assim, nossa, por que será que ele não tá me respondendo? Aí comecei a ter uns pensamentos assim, né? Será que ele tá preparando alguma coisa? Eu comecei a pensar, né? E Mas- sobre os seus pais te levarem no Morro da Cruz aleatoriamente? Gente, não... Nem pensou assim? Achei que, tipo, porque meus pais, eles gostam de ver a vista dos Passear. lugares, parar no mirante. Ah, vamos lá na lagoa parar no mirante. Então, eu não suspeitei, mas eu comecei, aquela música... Mas aí foi começou- o seu pai saiu do shopping e já foi te levar no Morro da Cruz? Isso. E a Falou sua que a mãe gente ia já se tava encontrar, lá? disse que a gente ia se encontrar lá. Ah, boa. Aí, eu cheguei lá, fui na beiradinha pra ver, assim, a vista do Morro da Cruz. E nisso, eu não sei... Were you hiding? Você tava se escondendo ou você chegou depois? But you were way too curious about where Ele falou, was você tava happening. muito curiosa sobre o que tava acontecendo. And your mom had to Ele keep falou, bobbing to be sua able mãe to teve que, hide me. tipo, te direcionar até a ponta. Porque eu comecei a ficar pensando assim, gente, será que tem alguma coisa? Não sei, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que eu não suspeitei, eu senti uma coisa no meu coração, assim, tipo, como se alguma coisa importante fosse acontecer, sabe? Aham. E daí, eu tava na beirada e ele apareceu de surpresa. E foi ali que aconteceu, né, o pedido de casamento. Que Na coisa casa tem linda. vídeo no Você YouTube. chegou. Não, eu quero ver Tá esse tudo vídeo. registrado, eu vou Já ter que ver tudo, gente. Encerrei esse pode junto, já vou no canal. Repete de novo, Letícia. Aí eu vou mandar, eu não lembro a tag, eu vou mandar, porque eu troquei depois que eu casei, mudei o sobrenome mudou? e tal, eu não lembro. Então, ó, de novo aí a tardezinha com o nome do canal, porque eu já vou lá ver, vou stalkear, vou maratonar. Vamos, todos não, os isso aí é vídeos do série, canal. É gente. sério. A série. Mas você tava escondido, Christopher? Você Were chegou you hiding? depois? I was hiding. Eu tava I was hiding. escondido. And then they took her over to the viewpoint. E aí eles levaram ela pra beiradinha pra ver a vista. And then I came out of E hiding. daí eu vim, apareci. She was looking over her shoulder way too Ela tava much. olhando assim ao redor. So I'm like trying to get Eu over to her tentei without being passar por um seen. canto sem que ela não me visse. And then finally I come up behind Daí eu her vim. and like her family starts separating a A little família bit, I dela think. começou a abrir espaço, daí eu vim assim, abracei ela por trás. And then I come up and I tell her, "Hey, I made it." Or what was it? How did I say I was there? I said, what did you do? Aí tudo que eu perguntava, eu abracei. Eu não conseguia acreditar quando eu vi ele ali. Sabe quando, tipo, na sua cabeça a pessoa tá nos Estados Unidos? Aham. Aí eu fiquei assim, como assim você tá aqui? Em choque, sem Em reação. choque. Aham. Eu falei assim, o que você fez? O que você fez? Ele assim, eu meio que peguei um avião, combinei as coisas com a sua mãe. E nisso você tava com alguma coisa na mão, tipo... Were you with something on your hands? Or... I had the ring in my Ele pocket. falou, o anel tava no meu bolso. Ah. E ainda brava, porque não... Já passou na hora. Passou na hora. Quando eu vi ele na minha frente, passou na hora. Well, I was still worried she was mad Ele though. falou, ainda tava preocupado se ela tava brava comigo.
But no, we ended up saying our highs and everything. And then I was like, I didn't come here for E just ele falou assim, eu não vim saying aqui hi. só pra te dar oi. And then I pulled out the ring and I got down on my Ele knee. falou, and, então eu fiquei, like- eu ajoelhei e ele me pediu em casamento. Que lindo. Uau. I asked her to marry me, and I think I used some flowery words that I can't remember at this moment. Ele falou, usei várias palavras bonitas que eu não consigo lembrar agora exatamente o que foram. That's why I have them on Ele falou, por videotape. isso que eu pedi pra gravarem o pedido de casamento. I remember telling her that I wanted to Mas eu spend all lembro of que our eu falava moments que eu queria together. gastar todos os meus momentos com ela. The happy moments, the hard Os momentos moments, felizes, os momentos tem? tristes. moments of purpose. Ó, produção, temos imagens que vamos colocar aqui ao vivo e a cores desse momento. É isso mesmo, Isaac e Caleb? É, meu Olha Deus. aí, ó. Olha que coisa boa. Ao vivo aqui pra todo mundo produção já... tá vendo que a produção ativa. aqui, ela é rápida. Olha, Não, essa Ela produção aqui é outro nível. Mas é porque a gente outro tem uma nível. intercessora aqui também, né? gente. Que lindo. Ai, meu Deus, gente. E você tava nervoso, Christopher? Were you nervous? Part of me was. Ele falou, Yes. estava. Yeah, I can't hide that one. I was Ele falou, não nervous, consigo esconder, eu tava bem nervoso. but I was happy too. Tava muito feliz também. Meu Then, Deus. when I asked, she said yes. Quando eu perguntei, ela disse Oh, sim. não. Ah, não vem. Olha, gente. Ótimo. Não vai ter áudio, mas depois a gente escuta no áudio. Mas olha aí essa... Gente, que produção cinematográfica que é essa? Jesus, olha isso. Olha o anel, é outro nível. Gente. Ó, eu não vim aqui só pra conversar com você. Ah, Eu então vim a aqui- narração do texto é bem a história, assim, do que Aham. vocês viveram. Sim. Olha. Ó, tem a garota que é o mais importante. Ah. Gente, olha essa vista, gente. Olha que coisa mais linda. Não. 11 meses atrás, logo quando começamos a conversar, você enviou aquela mensagem aí, ó, que a gente conversou. Meu Deus. E de todas as mensagens, Não, e essa produção? Você já entrou em contato com alguém aqui pra filmar? Não, é um cara De planejado, contato, né, amor. Brasil? Ah, foi a Ele- pastora A lá. pastora? A senhora? Ah. A pastora tem que falar, daqui a pouco eu falo, gente. Maravilhoso. Ela falou assim que ela já sabia que a Letícia gostava e por trabalhar também, né? Com isso, por mais que seja um hobby, também é um trabalho. Questões de conteúdo na internet. Então, a pastora, a mãe da Letícia, já sabia o tanto que era importante, já sim. organizou tudo pra Não, quem gente, vocês pudesse. são a família. Meu Deus. Olha que coisa mais linda. E é esse cuidado, né? Olha que lindo isso, esse cuidado de registrar. Ai, gente, que momento. Eu tô toda arrepiada, amor. Não, eu tô assim, debaixo de Olha unção isso. aqui. Meu Deus do céu. Olha esse momento. Não, os anjos desceram nesse momento. Não, é capaz que não ficou um anjo no céu. Tô assim, era... Muito bom. Ai, gente, eu já vou maratonar todos os vídeos do canal de Que vocês. coisa mais linda, olha. Meu Deus. É. Antes a gente conhecia você só de ouvir falar. Agora os nossos verdade, olhos não. podem ver vocês. Que lindo. Vocês são resposta para essa geração. Vocês carregam resposta dos céus para essa hora. Amém. Eu celebro a Deus pela vida de vocês. Thank you. Obrigada. E aí, o casamento aconteceu aqui no Brasil e lá nos Estados Quanto Unidos? tempo depois? Olha, a gente começou a decidir, né, se a gente ia morar aqui no Brasil, morar nos Estados Unidos. E quando a gente decidiu, né, que moraríamos nos Estados Unidos, vai muito papel, muita burocracia. Casar com gringo não é fácil, gente. Tem que ter Tem renúncia. muita papelada. E a gente teve que pedir o visto, fui com visto de noiva para os Estados Unidos. Ah, tem um visto de noiva. Isso, Olha. tem visto de noiva. Então a gente fez o pedido e como estava com pandemia, estava tudo atrasado. Eles estavam demorando mais do que o dobro do tempo. Então foi em torno de 1 ano e alguma coisa para sair o visto mesmo. Então a gente ficou esperando nesse meio tempo, ele continuava vindo me visitar. E depois de 1 ano e 10 meses foi quando a gente se casou. Então a gente, assim, ele já era muito decidido, sempre foi. E depois, assim, que tudo se alinhou e eu, sabe, Deus coloca certeza, né, no coração. A gente, assim, vamos casar em julho. Aí foi chegando julho, só que a gente não conseguia marcar nada porque dependia do papel, dependia de outras coisas. Aí trocamos de julho para dezembro. Aí de dezembro trocamos para fevereiro de 2022. Ah, então a gente já estava aqui quando vocês se casaram.
Ah, vocês já estavam por aqui? Aham, a gente chegou em janeiro de 22. Então, olha, um mêsinho depois. Meu aí. Deus, olha, se eu tivesse conhecido vocês, eu tava no Um casamento. pouquinho a gente nos conheceu. Verdade. É verdade. E aí a gente se casou 1 ano e 10 meses depois. Coisa linda. E aí essa decisão veio de ir para os Estados Unidos, de morar nos Estados Unidos. E aí vocês literalmente casaram e foram? A gente casou e foi no dia seguinte. Seu pai celebrou? Não, foi o Pastor Júnior Ah, que foi o fez o Pastor nosso Júnior. casamento. Ai, que É, lindo. Pastor Júnior. Então a gente fez um casamento aqui no Brasil. Foi onde eu dei tchau para todos os meus amigos. E no dia seguinte, família. E no dia seguinte, a gente pegou o voo para os Estados Unidos. De mala e Uhum. cuia. Foi. Meu Deus. Tivemos uma semaninha lá. Até o segundo casamento, que daí foi o casamento, digamos assim, onde a gente assinou os papéis e casados mesmo. Que foi daí o avô dele que celebrou. O avô dele casou a gente lá nos Estados Unidos. Que lindo, gente. E aí tem mais uma parte maravilhosa, que é algo que Deus mudou a rota de vocês, literalmente, depois do casamento, não é mesmo? She's saying that there is something special that happened that God changed our route after the wedding, moving to Texas. Ah, Então, essa foi uma mudança bem grande que Deus fez pra gente. Teve um sonho, né, na questão da minha família, que Deus deu pra gente, de que Texas era um destino que Deus tinha pra gente. E é, de novo, aquela coisa assim, foi provavelmente uns 4 anos antes de tudo acontecer. E Deus, ele te entrega uma palavra, ele cumpre. Verdade. Ele é a pessoa que cumpre. Eu lembro que ele sempre me falava que Deus tinha um chamado no coração dele, that God had something in your heart for Texas. Ele se sentia chamado para ir pro Texas. Ele morava em Oregon, assim, tipo, do outro lado do país. É igual ele tava no norte e ele sentia um chamado para ir pro sul, assim, muito longe. E, de novo, toda a família dele, todo mundo mora na mesma cidade. Família pastoral. Família pastoral, tinha a igreja lá. E ele falou, né, que Deus tinha um chamado no coração dele para ir pro Texas. E Deus, ele cumpre palavra mesmo. Que eu lembro que, assim, ele falou assim, a gente vai mudar, não sei o que e tal. E eu até pensei assim, você não quer ir pra Flórida? Você não quer, tem praia, lá é bonito, não sei o que, coisa e tal. E ele assim, não, é Texas que a gente vai. Deus falou que é o Texas e a gente vai pro Texas. Então, assim, sabe aquela coisa que você fica assim, glória a Deus, porque Deus, ele dá a palavra e ele cumpre, né? A gente não precisa se preocupar. Então, ele falou, a gente decidiu isso, né? Seguimos essa palavra do Senhor e ele falou que eu podia... Sara seguiu a direção que Deus tinha dado para Abraão. Exato. Meu Deus. Exato. E aí ele falou assim, eu escolhi o estado, que Deus deu a direcionamento, você pode escolher a cidade. Então, orando, fizemos muita oração e escolhemos a cidade onde a gente mora lá hoje, San Antônio. E foi assim, depois do casamento, tivemos nosso casamento, ele tem o Jeep dele, ele comprou um trailer, colocamos todos os nossos pertences, assim, as roupas que eu consegui trazer do Brasil para lá, os nossos presentes de casamento. E na noite do casamento, fizemos a festa, né, depois. Eu tava de noiva, ele de terno, vestido de noiva, ele de terno. Aí a gente, tchau pra família, coisa e tal. Saímos com um Jeep, com um trailer. Uau! Foi Com o todas mesmo, as mesmo dia? A mesma coisa, assim como o nosso casamento aqui no Brasil foi um tchau, né, também para nossos familiares e amigos. O nosso lá nos Estados Unidos também, a mesma coisa. Pegaram Meu Deus, é a história de Isaac e Rebeca. Ó. A mãe tá aqui lembrando. O ponto da Letícia aqui tá lembrando ela. Isso. Obrigada, mãe. Foi. De novo, dos desafios, né? Que a gente tava falando, que teve desafio e tal. A mãe me lembrou aqui. Então, a igreja ele vem de um legado, né? Pastoral, mais de 70 anos. E começou com great-grandparents. Your legacy in the pastoral field is like with your great-grandparents started, right? Começou com os bisavós dele, os avós, e foi passando. E ele era o sucessor da igreja onde os avós dele estão hoje. E foi uma coisa que quando Deus deu esse chamado para ir pro Texas, foi uma coisa assim, mas e agora? A gente tem a igreja, você é o sucessor. Então foi uma coisa que a gente teve que orar também ao Senhor. Os avós dele, o avô dele e a avó, oraram ao Senhor também. E ficou aquela coisa, né? Buscando direção de Deus mesmo, sabe? O que a gente tem que fazer?
E o avô dele falava que enquanto ele estava orando, ele ouviu essa voz que dizia, marry her, que é case-se com ela. Olha. Se case Uau. com ela. Então, ou seja, a liberação dele de ser o sucessor da igreja para seguir os propósitos que Deus tinha colocado no coração dele. Que Meu lindo Deus. isso. Meu Deus. Que forte. Tudo caminhando de acordo com a direção exata de E com a Deus. palavra, né? Meu Deus, palavra. gente. E isso é o que nos norteia. É isso que Verdade. deve ser o leme, a rota que a gente deve pegar. Não dá um passo se não for a direção de Deus. E é esse uma das coisas que, desde o início, quando Desde a o gente início. ainda nem namorava... A gente tá revivendo a nossa história, né? Como que isso é fundamental? A gente não dá um passo que não for a vontade de Deus, o Verdade. direcionamento de Deus. E se tá com dúvida, eu parafraseei uma frase. Entre uma coisa e outra, prefiro orar. Porque quando a gente ora, Deus direciona, Deus fala de forma clara e diretiva. E hoje, lá no Texas, vocês Today in Texas. desenvolvem Are alguma you guys atividade, algum trabalho? Como é que é? A gente teve um período de adaptação lá, né? Tanto para ele quanto para mim. Então, a gente mudou confiando numa palavra. Então, assim, ele... como é que fala? Quit. Saiu do emprego dele. Então, a gente foi sem emprego, basicamente, os dois. Literalmente acreditando numa palavra. A gente juntou dinheiro e fomos com a promessa de Deus. E aluguei um apartamento online pela internet que eu nunca tinha visto na minha vida. Não sabia nem onde era. Falei, Senhor, que seja num local bom. Pai. E Deus, ele foi maravilhoso, assim. Quando a gente fala, né? Ele, se é do Senhor, ele vai abrir as portas. Ele faz milagre. E Amém. tudo na nossa vida foi assim. Desde o anel de casamento, que o diamante deu problema. Deus preparou tudo, trocou por um melhor. Sabe quando você acha assim, nossa, não vai dar certo. Aí Deus vai lá e faz melhor. Aí você fala assim, a porta que era fechada, Deus, na verdade, estava abrindo outra. Eu creio. Que E lindo. tudo foi assim. E quando a gente mudou pra lá, daí foi essa nossa jornada, né? Eu entendi que Deus, ele trouxe um período pra gente de adaptação, onde a gente ia se concentrar. E agora que a gente, acredito que a gente deu o nosso último passo, né? A gente se mudou recentemente. Deus tá abrindo portas também. A gente tá numa igreja Assembleia de Deus lá. Tô participando do time de louvor, ele tá em contato com o pastor e Deus tá abrindo as portas, graças a Deus. Você canta. Eu canto. Agora eu tô rouca, mas eu canto. Gente do céu, vocês são completamente um por outro. Ó. Meu Deus. São completos e por isso que transbordam juntos. Amém. Nossa, eu gostei dessa frase, hein? Olha, Que incrível, gente. Que história linda, que história marcante. obrigada. Vamos para a última pergunta? Last Bora. question. Ó, a última pergunta. Que rufa-se os tambores. A pergunta que não quer calar. Question. Christopher e Letícia. O que vocês dois acreditam que pode juntos? What do you believe that you can do together? Everything God has for us. Tudo que Deus tem pra gente. Tudo que Deus tem pra gente, nós podemos fazer juntos. O propósito de Deus é... Se você tem a pessoa certa, né? De novo, na sua vida, você pode fazer qualquer coisa. Que Deus ele vai na frente, ele vai abrir as portas. Amém. Com certeza. Amém. Uau. Amém, gente. Que pode juntos. Amei. Eu ter também. vocês aqui. A gente que amou, Eu não quero nem obrigada. acabar Nossa, esse pod gente. junto, Tem que ter gente. Foi parte maravilhoso. 2. Porque aí Tem que ter a gente, parte 2. Se puder, Tem a muita gente fica aqui, história, ó, tem muita história pra contar. longos fios, a tarde inteira. Verdade. Só podendo ouvir aquilo que vocês dois derramam, carregam de Deus, que é a coisa mais linda. Mais uma vez, obrigada Thank pelo you sim de again. vocês. Obrigada porque a história de vocês tanto nos abençoa. E eu tenho certeza que está abençoando a Verdade. vida de todos que estão nos assistindo. Incrível, viu, gente? Meu Deus, Casal, né, nós amor? somos muito abençoados. Meu Deus do céu. Desde o primeiro momento até agora, muito abençoados. Very blessed. E obrigado também à pastora, né, que orou para esse milagre acontecer. Com certeza. Tá ali nos Maravilhoso. bastidores. Amém. Gente, que lindo. Que Obrigada lindo. por vocês terem Obrigada. chegado ontem Foi. dos Estados Unidos e já estar aqui para tanto Foi. nos abençoar com a história de vocês. Obrigado. A gente que agradece o convite. Muito feliz de conhecer vocês. Os meus pais sempre falavam sobre vocês com muito carinho, então eu falei pra eles. Eles falaram, né, tem um convite, vocês vão conseguir. Eu falei, vamos, com certeza. A gente... Maravilha. É uma honra pra A gente gente conhecer ama muito a família de Amém. vocês. vocês como casal. Amém. Amém. Muito obrigado. Aí, amor, em Muito. português. Ah, Vai. Deus abençoar de vocês. E eu gosto, você todos estão usando verde. Ah. Tô fofinho. E vocês também estão
combinandinho de preto, de black. É intencional. Nós Thank you, podemos Ben. juntos. Thank you very much for inviting us. Obrigado por convidar a gente. Giving us this opportunity to be with you guys Pela and oportunidade de spend some estar time aqui, with another conhecer couple that outro loves casal God and is being used que by ama Him. muito a Jesus. God São uma bless you bênção. guys, Deus your channel. que Deus abençoe a vocês, esse Amém. canal, que seja um canal de bênçãos. Amém. Amém. Todo mundo de casa aí. Amém. Amém. Very good. God bless you. Pois Amen. Gente, eu preciso da transferência ainda para falar o inglês. Mas vai acontecer aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Você que chegou até agora e ainda não curtiu esse vídeo, já aproveita e deixa seu like, já se inscreva aqui, porque toda sexta-feira às 20 horas temos o nosso Pod Juntos e sempre um casal. Vocês viram um casal, né, gente, de hoje? É sempre um casal maravilhoso, um casal de propósito. Verdade. Um casal que inspira. E uma coisa que eu tenho aprendido: inspiração não tem a ver com perfeição. Mas inspiração tem a ver com todos os dias a gente decidir fazer certo e dar certo com a pessoa que está do nosso lado. Então vamos juntos? Vamos juntos. 2025 só começou e a gente tem muito Pod Juntos rolando. E de verdade, decida viver os propósitos de Deus. Sobre tudo que a gente aprendeu aqui nesse Pod Juntos não abra mão do propósito de Deus para sua vida. Maravilha. Deus te abençoe. Estamos juntos por um propósito. Inspirando a nossa geração. E Happy New Year! Aê! Obrigada, casal. Deus abençoe. Bye, bye.